Convidar os irmãos já a abrirem as suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 10. Nós vamos estar lendo do versículo 17 até o 22. Marcos 10, 17 ao 22. Especial também queria agradecer, o nosso missionário ali, lá na África, em Cabo Verde, da minha família também, está visitando o irmão Marco, genro, do seu Vitor, meu sogro, então ele está nos visitando aí. Deus abençoe a sua vida, irmão Marco, que Deus possa estar com você sempre. É uma alegria ter você aqui conosco. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler o versículo 17 que diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus, que fala conosco, que nos ensina, Deus, e que nós possamos, Deus, sair daqui dessa noite transformados pela sua palavra, Deus. Me usa como instrumento em suas mãos, Deus, e que nós possamos estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Como ir para o céu? Como ir para o céu é o tema da nossa reflexão de hoje. Esse jovem que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele tinha essa dúvida: como ir para o céu? Era a dúvida que ele tinha. O que fazer, para ir para o céu? Que atitudes eu tenho que tomar para ter a vida eterna? E talvez é uma das dúvidas de muitas pessoas. O que fazer? Como posso ir para o céu? E esse jovem, ele vai até Jesus, Nada melhor do que Jesus para solucionar esse impasse dele, E aí ele vai até Jesus, Nós lemos essa história e ele pergunta para Jesus, O que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ir para o céu? E aí eles começam um diálogo, começam a conversar, Jesus falando com esse jovem. E depois desse jovem falar que fazia todas as coisas certinha, pagava as contas, não devia para ninguém, não roubava, era um cara honesto. Depois de ele falar tudo isso, ele honrava o pai e a mãe dele, que está aqui. Depois de falar tudo isso, que ele fazia tudo isso, Jesus falou uma coisa para ele: só falta uma coisinha para você, jovem rico. Venda e dê tudo aos pobres. E depois venha e siga-me. Siga-me, O que aconteceu? Ele ficou triste porque ele tinha muitas coisas. Tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, muitas terras. E isso o impediu de seguir a Jesus e, consequentemente, de ter a vida eterna. Jesus, ele estava querendo o dinheiro desse jovem rico? Não, de forma nenhuma. Jesus não estava querendo o dinheiro desse jovem rico. Jesus estava querendo o coração dele. E o coração dele tinha amor ao dinheiro. E para seguir a Jesus,
esse jovem precisava tirar da sua vida esse amor ao dinheiro. E quantas coisas tem nos impedido de seguir a Jesus? Quantas coisas podem ser um obstáculo entre nós e Jesus? Tantas coisas podem estar nesse meio, né, entre nós e o céu, porque Jesus, Ele é o caminho para o céu. Tantas coisas. Eu não sei você, mas eu tenho as minhas dificuldades, e o que pode vir a ser um problema e me atrapalhar nessa caminhada de ir para o céu, da vida eterna. E eu tenho certeza que você, se você pensar, tem algumas coisas que podem estar te atrapalhando. Coisas que muitas vezes você ama, que você não quer largar. Coisas muitas vezes que tomam o seu tempo mais do que a Deus. Tomam mais a importância do que Deus em sua vida, do que a presença de Jesus. No caso desse jovem era o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro fazia com que ele não seguisse a Jesus. E nós vemos aqui algumas características desse jovem, né? Igual nós lemos. Esse jovem, ele demonstrava preocupação com a vida espiritual dele. Porque ele vai até Jesus, né? Ele vai até a presença de Jesus, perguntar, né, como que ele fazia para ter a vida eterna. Então ele se importava com a vida espiritual dele, com o seu relacionamento ali com Deus. Ele também era conhecedor da palavra, porque aqui fala os mandamentos todos, e ele conhecia os mandamentos, então ele lia a Bíblia, ele sabia dos mandamentos de Deus. Logo, né, nós podemos entender que ele era um frequentante, né? Ele frequentava a igreja, porque ele aprendia essas coisas, né, nas sinagogas que tinham lá, que eram as igrejas. Então ele era um cara que estava na igreja. Ele era um cara que buscava a Deus, ia aos cultos, fazia suas orações. Era um cara piedoso, que buscava as coisas de Deus. Mas, mesmo diante de todas essas qualidades, o amor ao dinheiro impedia ele de seguir a Jesus. Esse jovem, ele era uma pessoa boa, tinha atitudes boas. Nós olhamos assim várias pessoas, né? Nossa, que pessoa boa. A pessoa faz todas as coisas, né, bem, ela é uma pessoa amorosa, ela se preocupa com os outros, não fala mal, não briga, é uma pessoa boa. É o caso desse jovem. Era o caso desse jovem. Ele mesmo, né, mencionou que não fazia nada de errado, né, aos olhos humanos. E eu, né, diante dessa palavra, né, que eu refleti, eu mandei para um companheiro meu de serviço, mandei uma reflexão para ele. Daí eu falei assim para ele, ele falou assim para mim, né, depois que eu mandei o texto. Ele falou, o resumo da nossa vida, o principal objetivo da nossa vida é fazer o bem, é agradar as pessoas, ele falou para mim. Daí eu respondi ele, né, falei assim, eu não sei qual que é o seu objetivo, mas o meu objetivo de vida é ir para o céu. Meu objetivo é ter Jesus dentro do meu coração. A gente pode fazer o bem, sim, a gente vai fazer o bem, mas só isso não nos levará para o céu. O que nos levará para o céu é seguir a Jesus. É abandonar muitas vezes coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Igual esse jovem rico. Então às vezes nós podemos até ser pessoas boas, fazer o bem, não pecarmos muito, né? Não errarmos muito. Porém, o que é suficiente para irmos para o céu é seguir a Jesus. É aceitar Ele como nosso Salvador, abandonar coisas que nos prendem ao mundo, problemas, lutas, paixões, né, ao dinheiro, para seguir a Jesus. Esse é o caminho para o céu. E nós analisamos na vida desse jovem, e nós vamos falar 3 verdades que nós precisamos reconhecer para chegarmos até o céu. 3 verdades que nós vemos nessa história desse jovem, que nós precisamos reconhecer em nossas vidas,
que às vezes estão nos impedindo ou estão atrapalhando o nosso caminho para a vida eterna, enquanto nós estamos aqui. Muitas vezes nós falamos assim, eu já tenho a certeza da vida eterna. Mas nós temos que cuidar para não nos desviarmos do caminho. E essas verdades que nós encontramos aqui nessa história, elas vão nos auxiliar a isso, a não nos desviar do foco. E para aqueles que porventura nunca aceitou Jesus, temos também essas verdades para você ter esse caminho para a vida eterna, essa certeza da vida eterna em sua vida. E nós vamos falar a primeira verdade que nós precisamos reconhecer é que temos que reconhecer aquilo que temos dado mais importância. Precisamos reconhecer aquilo que temos dado mais importância. E eu te pergunto, o que você tem dado mais importância em sua vida? Qual que é a coisa mais importante na sua e na minha vida? O que tem tomado mais o seu tempo, no seu dia? No que você tem se dedicado mais? Esse jovem, ele chegou até Jesus e ele não achava que o seu dinheiro era o problema. Na verdade, ter dinheiro não era o problema desse jovem. Ter terras não era o problema desse jovem. O problema e o que estava atrapalhando ele de seguir a Jesus era o amor ao dinheiro. Era o dinheiro tomar conta do coração dele. Então, o dinheiro, o amor ao dinheiro estava criando uma barreira entre ele e Jesus. E consequentemente, impedia ele de seguir a Jesus e ter a vida eterna. Então tudo aquilo que cria uma barreira entre nós e Deus é um problema para a nossa vida. Tudo aquilo que toma mais tempo, tudo aquilo que é mais prioridade do que Deus, do que seguir a Jesus, vai se tornar um problema em nossa vida. E pode ser, irmãos, coisas boas ou ruins. Igual eu falei, o dinheiro não é um problema. Não é um problema em nossa vida. Nós querermos, ter uma condição melhor. Não é problema. O problema é quando amar ao dinheiro, quando amar ter coisas, ter bens, ter conquistas, ter uma faculdade, toma mais a sua alegria do que a presença de Deus. E esse jovem era exatamente isso. Então tudo pode ser algo que esteja atrapalhando nós de seguirmos a Jesus. Muitas coisas, irmãos. Eu não sei qual que é o seu obstáculo de seguir a Jesus. Às vezes nós podemos estar colocando o nosso casamento acima de Jesus. O nosso cônjuge acima de Jesus. Nós podemos estar colocando o próprio dinheiro acima de Jesus. Nós podemos estar colocando pecados entre nós e Jesus, erros entre nós e Jesus, celular, nosso trabalho, filhos, casa, carro, bens. Tudo isso, se tomar mais o nosso tempo, tudo isso se tomar mais o nosso coração do que a Jesus, é um obstáculo de seguirmos a Jesus. É um obstáculo para seguirmos para o céu. E o que está te atrapalhando de seguir a Jesus? O que tem impedido você e eu de seguirmos a Jesus? O que tem tomado seu tempo e tem atrapalhado essa sua caminhada de seguir a Jesus? Eu tenho testemunho, quando Deus ele dá uma palavra, ele fala primeiramente com quem vai trazer a palavra. E Deus falou comigo muito nessa palavra. Eu estava com a dor no pescoço, amor? Fazia, eu acho que um ano ou mais, meses, essa dor no pescoço que estava me incomodando. E também uma dor bem no meio aqui das costas. Mas era uma dor que eu não conseguia virar o pescoço assim. E estava me incomodando muito mesmo. Daí conforme foi passando o tempo, começou a piorar. Daí eu não conseguia olhar para o lado assim, ou fazer assim. Não conseguia. E você acredita que isso estava tomando
mais importância na minha vida do que Jesus? Do que muitas vezes orar? Porque quando eu ia orar, eu lembrava da dor no pescoço. Quando eu ia ler a Bíblia, doía um pouco, eu lembrava da dor, me atrapalhava. E a dor aqui bem no meio das costas. Abaixava a cabeça assim um pouquinho, doía. E eu já estava começando a pensar no pior já. Falei, vixe, eu já tenho uma hérnia aqui nas costas, né? Aqui na lombar. Aí agora eu vou ter outra coisa aqui. Aí comecei a ficar preocupado, né? Falei, vixe, o que será que é isso? O que será que é isso? Né? Será que vai dar problema? E estava incomodando muito mesmo. E daí veio essa palavra em meu coração. O que você tem dado mais importância do que a mim? Né? Deus falando. E daí, né, nesse sentido, eu comecei um desafio, né? Porque quem aqui tem dor, né? Quem aqui sofre de alguma doença ou qualquer problema assim, você fica pensando no pior, né? Você fica pensando, que essa dor, será que vai travar minhas costas? E aí, será que é algo grave? Será que nunca vou sarar? E eu comecei uma luta para colocar Deus acima dessa dor. Deus acima dessa dor no pescoço e essa dor aqui no meio das costas. E aí comecei a orar e a tentar esquecer dessa dor, mesmo doendo, né? E colocar Deus acima, porque isso estava me atrapalhando de seguir a Jesus. Estava me atrapalhando de me concentrar. E não é que Deus me curou dessa dor? Depois que eu coloquei mais importância nele do que na dor. Agora eu consigo virar, né? Até falei para minha esposa, falei, estou conseguindo virar para trás, para o lado. Eu experimentei um milagre de Deus, porque já estava doendo faz tempo. Mas essa experiência que eu tive, não é simplesmente para Deus me dar essa cura, mas é para mostrar para mim que eu não posso colocar nada mais importante do que Deus, do que a presença de Deus. Pode ser uma dor, pode ser uma conta que nós temos para pagar, pode ser a faculdade, os trabalhos, pode ser um namoro que não vem, pode ser uma conquista que você deseja, que nós desejamos, pode ser o seu cônjuge, agradar mais o cônjuge do que a Deus, pode ser um pecado, um erro que você tem cometido. Tudo aquilo que exerce mais importância em nossa vida do que Deus, vai nos atrapalhar, irmãos, nessa nossa caminhada. E nós temos que lutar, porque essas coisas, elas querem nos afastar de Deus, elas podem nos afastar de Deus. Às vezes uma coisa boba, né, aos olhos humanos, pode se tornar algo que tem te impedido de se aproximar de Deus, mais e mais. Então, nós temos que reconhecer aquilo que nós temos dado mais importância do que a presença de Deus. E entregar para Deus. Reconheça aquilo que você precisa deixar um pouco de lado e focar em Deus. Reconheça aquilo que você tem que parar de pensar um pouco, que você fica martelando na sua cabeça. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Experimente trocar por pensar em Deus. Quando nós pensarmos, né, em coisas que podem dar errado, que não vai dar certo, troque isso por pensar em Deus. Nesse momento, se nós fizermos isso, nós vamos declarar que Deus é mais importante. E nós vamos reconhecer que Deus é a coisa mais importante em nossas vidas. Amém? Então, muitas vezes em nossa mente, existem tantas preocupações no nosso dia. Nos preocupamos com dinheiro, nos preocupamos com contas, nos preocupamos com filho, doença. Mas e a preocupação em orar? E a preocupação em estar agradando a Deus? E a preocupação em ter uma vida de oração? E a preocupação de estar deixando Deus feliz com a minha e com a sua vida? E a preocupação com o reino de Deus? Cadê em nossas vidas?
nós precisamos dar importância para aquilo que realmente é importante em nossa vida. Bens, conquistas, dores, isso aí passa, irmãos. Mas as coisas de Deus é para sempre. Por isso que elas devem ser e ter a importância em nossas vidas. A leitura da palavra, a oração, o relacionamento com Deus, em buscar a Deus. Isso deve ter a maior importância em nossas vidas. Isso deve ter a prioridade em nossas vidas. Eu sempre avalio muito a minha vida espiritual. Eu sempre me pergunto, será que eu preciso ler mais a Bíblia? Será que eu preciso orar mais? Será que eu estou seguindo o caminho que Deus quer para mim? Será que eu não estou dando valor mais para as coisas do mundo do que para Deus? Eu sempre avalio se as minhas atitudes estão de acordo com a vontade de Deus. E nessa avaliação eu sempre chego à conclusão de que eu preciso mais e mais. E nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é o mais importante em nossas vidas. Deus, Ele é o mais importante em nossa vida. Se nós, irmãos, dermos a importância devida a Deus em nossas vidas, tudo isso que eu falei, doença, problema familiar, problema de relacionamento, problema com filho, tudo isso, irmãos, Deus vai cuidar de tudo. Tem um versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida. E prove, e vê se Deus não vai cuidar de você. Fala para quem está do seu lado aí. Reconheça aquilo que você tem dado importância. O segundo ponto, de como ir para o céu, precisamos reconhecer as intenções erradas dos nossos corações. Reconhecer as atitudes, as intenções erradas dos nossos corações. Por que eu falo isso? Porque as atitudes desse jovem eram boas. Ele fala que ele nunca matou ninguém, que ele não furtou. Mas no fundo do coração dele tinha esse amor ao dinheiro, lá no fundinho. Tinha um egoísmo, Um egoísmo, uma falta de amor por Deus. E esse jovem foi a Jesus. Ele estava no caminho certo. Ele estava no caminho certo, mas lá no fundo do coração dele tinha intenções erradas. Às vezes nós podemos estar vivendo uma vida com atitudes boas, com ações boas, mas o nosso coração está duro, nosso coração está fechado, nosso coração está travado. E nós precisamos lutar com isso e avaliar o que está dentro do nosso coração. Quais os sentimentos que tem lá dentro do nosso coração. E isso, quem sabe, é só nós e Deus. Às vezes, nós estamos aqui e tem alguém aqui que está com o coração quebrado, está com o coração amargurado, está com o coração em cacos. Por isso que nós precisamos avaliar o nosso coração. Lá em Mateus 15, 19, eu vou ler rapidão aqui, diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração é que vem todos os desejos, irmãos. É do coração. Por isso que nós precisamos examinar o nosso coração. O que se passa. Nós sabemos o que tem dentro do nosso coração. E isso, as intenções do nosso coração podem nos atrapalhar de ir para o céu. Pode nos desviar do foco. Muitas vezes eu posso estar aqui pregando, mas o meu coração pode estar duro. O meu coração pode estar longe da presença de Deus. Eu posso estar aqui tocando, ministrando, mas no meu coração é orgulhoso. O meu coração pode ser egoísta, pode desejar o mal para as pessoas, pode ser um coração que não faz o bem, que tem esses desejos, adultérios, imoralidade sexual. Por mais que as atitudes sejam boas, o nosso coração precisa ser avaliado. Tem um versículo uma música que diz, sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração. Peça para Deus vasculhar todos os cantos do seu coração e ver se tem algo de errado. Ver se tem algo de errado. Ou Deus domina o nosso coração, irmãos, ou esses desejos do nosso coração vão dominar nós um dia. Pode começar às vezes com desejos pequenos, mas um dia esse egoísmo, essa falta de amor, esses pensamentos sexuais errados podem nos derrubar. Podem nos atrapalhar. O caso mais emblemático que me veio à mente é de Davi. Davi, ele cobiçou uma mulher casada, e ele era casado, e no coração dele teve o desejo. E ele deixou esse desejo do coração dele fazer com que ele pecasse. Então, o erro na nossa vida, ele começa no nosso coração. Ele começa com atitudes erradas dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos analisar o que tem dentro do nosso coração. Deus conhece, irmãos, os desejos e as intenções mais profundas dos nossos corações. Deus conhece o meu e o seu coração. E uma das coisas mais difíceis é isso: reconhecer que precisamos mudar. Reconhecer que precisamos mudar o nosso coração. Deixar sentimentos ruins. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas se você reconhecer isso, já é um grande início. Se você reconhecer que você precisa mudar esses sentimentos, se nós reconhecermos isso, já é um grande começo para irmos para o céu. Reconhecermos as intenções erradas de nossos corações. Só Deus e nós, só Deus e você sabe o que se passa dentro do seu coração. E somente Ele para mudar o seu coração. Somente Ele para transformar a sua vida. A gente pode pregar aqui, o nosso missionário pode pregar, podemos cantar, mas se você não tiver um coração aberto para uma mudança de vida, as coisas não vão mudar em nossas vidas. Se nós não tivermos aberto, nós não mudaremos. O nosso jeito, os nossos desejos errados, a nossa tendência para fofoca, a nossa tendência para desejos errados. Se nós não tivermos com o coração aberto, nós vamos sair do caminho que nos leva à vida eterna. Amém? Fale para quem está do seu lado aí: reconheça as intenções erradas do seu coração. E o último, para nós finalizarmos, né, a terceira verdade que nós temos que reconhecer, é que precisamos reconhecer que precisamos mudar de vida. O arrependimento. Nesse versículo aí, né, nesse versículo que nós lemos, dá uma olhada aí no versículo 22, né? Marcos 10, 22. Queria que você abrisse aí para nós vermos essa atitude desse jovem. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem procurou o caminho certo. Esse jovem foi para Jesus, que era o caminho para a vida eterna. Mas faltou uma coisa para ele: o arrependimento. Reconhecer que ele precisava mudar. Ele até sabia que ele precisava, mas ele não se arrependeu. Ele retirou-se triste, porque ele sabia que o caminho na presença de Deus era bom, mas ele estava ligado ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Esse jovem, depois dessa conversa de Jesus, poderia ter sido transformado, mas por ele não querer mudar de vida, não se arrepender, ele não entrou no caminho que leva para o céu. Ele até sabia que esse amor ao dinheiro não era bom, porque ele retirou-se triste, né, como nós lemos. Mas ele não reconheceu que precisava mudar de vida.
Jesus estava ali com ele. Era só ele seguir a Jesus. Mas tinha um obstáculo entre ele e Jesus. E ele não quis mudar de vida. Qual é o obstáculo que você precisa tirar da sua vida? O que tem te atrapalhado? O que tem nos atrapalhado de seguir o caminho da vida eterna? Nós, irmãos, precisamos todos os dias fazer essa análise. O que tem nos impedido de seguir a Jesus? O que tem nos impedido de entrar nesse caminho para a vida eterna? Ou o que tem nos tirado desse caminho da vida eterna? Nós precisamos reconhecer nossos erros e pecados, reconhecer aquilo que tem nos impedido de seguir a Jesus. E após esse reconhecimento, precisamos mudar de vida. Muitas vezes nós sabemos o que tem nos atrapalhado: preguiça, o desânimo, a bebida, a droga, amizades, problemas familiares. Nós sabemos que isso tem nos impedido. Mas saber o seu problema não muda a sua vida. O que muda é você se arrepender e seguir a Jesus. Somente você saber que está errado, igual esse jovem sabia, não vai mudar nossa vida. O que vai mudar nossa vida é abandonar o erro, é abandonar aquilo que nós temos dado mais importância do que a Deus. Seja o que for. Seja o que for. Muitas vezes nós estamos indo por um caminho certo da vida eterna, mas nos perdemos no meio do caminho. Nos desviamos. Os problemas da vida nos afastam. Nós desanimamos. Nós não oramos mais tanto. Nós deixamos de ler a palavra de Deus. E nós homens, os homens, eles têm a maior responsabilidade sobre o seu lar, porque nós somos o sacerdote do nosso lar. E nós, como homens, temos que levar a nossa família na presença de Deus. Pegar a esposa, os filhos, vamos ler a Bíblia, vamos orar. A responsabilidade é do homem. E nós precisamos, como homens, reconhecer que nós precisamos de Deus em nossas vidas. Nós não podemos nos perder no meio do caminho. Temos que mudar de vida, mudar nossas atitudes e deixar tudo de lado para seguir a Jesus. Às vezes, Deus não está pedindo o seu dinheiro. É o caso desse jovem. Às vezes, Deus está pedindo assim, para de fazer isso. Às vezes, Jesus está pedindo para você, deixa esse desânimo de lado, que tem impedido você de me seguir. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa essa doença de lado que tem tomado o seu tempo. E vem e segue-me. Se você estivesse no lugar desse jovem, o que Deus pediria para você deixar de lado? Eu sei, e eu fiz essa avaliação do que eu tenho dado às vezes mais importância. E eu já contei, para os irmãos o testemunho. Que é uma coisa que parece boba, mas atrapalha as nossas vidas. Para concluir, queria ler um texto lá em Marcos 10, 29 e 30, que diz assim. Esse versículo, irmãos, se vocês continuarem, depois que Jesus termina a conversa com esse jovem, no versículo 22, Jesus fala do perigo das riquezas. Os discípulos perguntam para ele como ter a vida eterna. E Jesus fala, as riquezas, as coisas desse mundo podem atrapalhar nós de termos a vida eterna. E Jesus, conversando com seus discípulos ali, ele fala que os problemas da vida, as riquezas, podem nos afastar do caminho certo. E aí nós chegamos nesses dois versículos que diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, para os discípulos. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães,
filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Se nós tomarmos a decisão de deixar tudo para seguir a Jesus, o versículo diz: Deus dará tudo 100 vezes mais. Irmãos, mães, pais, e o mais importante, o final, a vida eterna. A vida eterna. Eu tenho certeza que se você tomar uma decisão de seguir a Jesus, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que se você deixar de lado, se nós deixarmos de lado coisas que estão nos atrapalhando de seguir a Jesus, nós não vamos nos arrepender. Amém? E para concluir, o caminho para chegar ao céu exige de nós renúncia, deixar nossos desejos e vontades para seguir a vontade de Deus. O nosso foco precisa ser o céu, e o caminho para chegar lá é colocando Deus acima de tudo e de todos. Por isso precisamos dar a maior importância para Deus em nossas vidas, mudar as intenções erradas de nosso coração, nos arrependermos de nossos erros e mudarmos de vida. Amém? Feche seus olhos nesse momento.